Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram um preço, a morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar até o seu último fôlego. Todo-Poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profunda, tão imensa.
profunda, tão imenso, cobre-nos, furioso e poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos, é furioso, poderoso, e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Secreto
Agora nós vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. O Salmos 24 diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Esse salmo nos instrui de que tudo que temos e que somos pertence ao Senhor. É por isso que nós temos a prática de consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Quando nós devolvemos nossos dízimos e ofertas, nós destacamos aqui pelo menos duas verdades que acreditamos nela. Uma é a verdade da gratidão, ou seja, nós agradecemos a Deus pelo cuidado que Ele teve para conosco. Nós temos a certeza que o que nós comemos, bebemos, o que vestimos, todo o cuidado que nós recebemos durante o último mês foi causado pelo cuidado e amor do nosso Deus. Nós somos gratos a Deus, é por isso que nós devolvemos nossos dízimos e ofertas. A segunda verdade é que nós acreditamos que o mesmo Deus que nos sustentou é o Deus que nos sustentará nos próximos dias. É a verdade da confiança. Eu creio que o Deus a quem nós servimos, assim como Ele nos sustentou, Ele vai nos sustentar. Então, por isso que nós devolvemos os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Nesses dias nós temos feito de formas um tanto quanto diferentes. Alguns têm depositado direto na conta bancária, outros têm passado em mãos para que a gente possa registrar e constar no livro da igreja. Em ambos os casos, nós louvamos a Deus pela fidelidade de cada um de vocês, mesmo em tempos tão difíceis quanto esse que nós estamos passando. Vamos orar, agradecendo a Deus e consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu amor e o teu cuidado para conosco durante todo esse período. Na verdade, durante toda a nossa vida. O Senhor tem se mostrado um Deus de alta confiança, um Deus que cuida daqueles que confiam no Senhor. Não tem deixado faltar nada em nossas casas, não tem deixado faltar nada, Pai, e daquilo que é necessário dentro dos nossos lares. E por isso nós te louvamos. Estamos aqui consagrando ao Senhor esses dízimos e ofertas, por entender que o Senhor não permitirá que falte nada dentro do nosso lar. É uma atitude de gratidão, como também de confiança no amor do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. E permita que aqueles que hão de administrar esse dinheiro, administrem para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Tudo para mim, em tua palavra eu posso crer, espero em ti, renova-me pelo teu Espírito, e eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei.
Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, esse é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, esse é o nosso Deus. É o nosso Deus. E eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. E eu me prostro aos teus pés, eu me prostro aos teus pés, e aqui te adorarei. Tua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. Grande é o amor que derramou, esse é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, é digno pra sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, esse é o nosso Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens Desmascarando o Impostor que há em mim. A que nós estamos atribuindo essa palavra impostor? Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos o apóstolo Paulo numa luta interna muito grande. Segundo ele tinha vontade de fazer o que era certo, mas encontrava dentro de si uma outra força que o impelia a fazer o que era errado. É essa força, esse desejo pecaminoso que há dentro de cada um de nós, é que eu estou chamando de impostor. Definindo, impostor trata-se dos impulsos pecaminosos que há dentro de nós e a maneira como lidamos com ele. Hoje nós vamos, dentro desse tema, falar uma outra característica de um impostor dentro de nós, que é a manipulação. O que é ser uma pessoa manipuladora? Uma pessoa manipuladora é aquela que faz de tudo para que as pessoas ao seu redor façam exatamente o que ela quer. Não importa o preço, não importa o custo, o importante é que a vontade dela seja satisfeita. Nesse sentido, nós temos vários tipos de pessoas manipuladoras. Vejamos, temos aquela que gosta de passar por vítima. É a pessoa que se faz de vítima, de rejeitada ou mesmo de injustiçada pelos outros para atrair a atenção dos outros para si mesmo. Temos o otimista, pessoa que supervaloriza suas próprias qualidades e habilidades para esconder seus erros e assim ser admirada por todos. Temos o manipulador fofoqueiro, que é a pessoa que vive apontando o erro das pessoas que são melhores do que ela, com o objetivo de tomar o seu lugar. Temos também o manipulador bajulador, aquele que sempre procura uma forma de comprar as pessoas com seus elogios e presentes,
de tal forma que elas se sintam obrigadas ou constrangidas a fazer a sua vontade. E ainda tem o manipulador violento, é aquele que, por não se sentir amado e nem mesmo admirado, decidiu ser pelo menos obedecido mediante o uso da força, da ameaça e da violência. Um exemplo bom disso é o que diz o texto de 2 Samuel, capítulo 15, quando trata da figura da pessoa de Absalão. Vamos ler a história desse homem. Diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei Davi, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim, ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, Absalão disse ao rei Davi: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando o teu servo estava em Gessur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei Davi. E ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Absalão era filho do rei Davi. A Bíblia diz que ele era muito bonito, mas também era muito problemático. Esse homem usava da manipulação para enganar os outros e para conseguir as coisas que ele queria. Não se assuste, às vezes a gente identifica isso na nossa própria vida. Nós gostamos de manipular as pessoas, as opiniões, às vezes até sem perceber. Isso desde a mais nova idade. Você já viu um bebê, por exemplo, chorar a ponto de fazer soluço só para conseguir alguma coisa? Normalmente aquele choro de birra em que eles rolam no chão, ou aquela criança que vive insistindo com o pai: me dá, me dá, me dá, me dá, até conseguir o que quer. Ele está usando a manipulação, mesmo uma criança. Mas você ainda vê um adolescente, por exemplo, usando de chantagem com pai e mãe para conseguir o que quer. Quando diz: se você não me der isso, eu não vou mais te amar. Se você não me der isso, eu vou fazer isso e isso. Ou seja, ele está usando da manipulação para conseguir o que quer. Mas não pense que isso é mérito apenas das crianças e dos adolescentes. Os jovens também costumam fazer coisas assim, né? Quando eles querem sair e gozar da liberdade que aparentemente agora conseguiram com a maioridade, eles chegam a dizer para os pais: mas você não acredita em mim? Por que não me deixa sair? O que eu fiz de errado? Quando na verdade a intenção é sair e fazer algo de errado. Outras vezes ele diz: eu vou dormir na casa da minha amiga, quando na verdade vai sair com o namorado. Então a gente usa de mentiras para manipular, e isso também acontece até no casamento. Quando a mulher não confia no marido e fica querendo saber o que está no seu celular. Ela quer controlar tudo. O marido enciumado também tem o desejo de querer controlar, de saber onde vai, com quem vai, o que vai fazer. Isso são sinais de pessoas manipuladoras. Mas até os idosos demonstram manipulação.
Quando você vê um idoso passando-se por coitadinho ou por vítima, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. Na verdade, ele fala isso porque ele está manipulando as pessoas para que lhes dê a atenção que ele quer. Observa que isso marca a vida da gente a vida inteira. E a gente tem que tomar cuidado de usar da manipulação para alcançar nossos objetivos. A Bíblia diz que isso é pecado. É errado fazer esse tipo de coisa. Nós não devemos manipular as pessoas. Nós não devemos fingir alguma coisa apenas para conseguir as coisas que desejamos. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos Absalão. Esse homem é um exemplo de um verdadeiro manipulador. O texto que acabamos de ler diz que ele queria ser rei. Entre linhas, é isso que está acontecendo aqui. Absalão desejava ocupar o trono do seu pai Davi, mas das formas erradas. Ele sabia que ele não era o sucessor direto do trono. Então, ele teria que fazer alguma coisa, manipular as pessoas para tomar o trono de Davi, o seu pai, que já estava numa idade razoavelmente avançada. E o que Absalão faz? Ele faz exatamente o que faz um manipulador. Observe no versículo 1 que diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. O que Absalão queria com isso? Queria conquistar as pessoas pelo seu visual, pela sua imagem e não pelo seu caráter. E Absalão vai lá e compra uma carruagem, compra cavalos, arruma uma escolta, de 50 homens para andar com ele. Quando Absalão passava com seu carro, seu cavalo, e 50 homens o protegendo, aquilo causava um impacto na vida das pessoas. Elas olhavam e falavam assim: nossa, é Absalão, é o filho do rei. E todo mundo então prestava honra a Absalão. Ele queria chamar a atenção do povo para si. Se ele não fizesse nada na cabeça dele, ele jamais seria visto e jamais seria aceito como rei de Israel. Então ele tinha que passar uma imagem de alguém que era digno de ser rei em Israel. Jesus criticou duramente esse tipo de comportamento. Era o comportamento encontrado nos fariseus, nos líderes religiosos da sua época. Jesus dizia assim: vocês aparentam piedade, aparentam ser verdadeiros homens tementes a Deus, mas no entanto vocês negam o poder. Vocês não são assim, têm a aparência de que vivem, mas estão mortos. Jesus não aprova isso de forma alguma. A Bíblia não aprova essa questão da gente ser manipulador, de querer passar uma ideia de uma pessoa piedosa, mas quando estamos sós, ou quando dentro do nosso coração, a intenção é sempre de enganar, é sempre de levar as pessoas a fazer o que nós queremos. Aprendemos aqui com Absalão que não devemos ser assim. Absalão estava preocupado apenas com a sua imagem, com o impacto que isso causaria ao comprar um carro, um cavalo, ter 50 homens ao seu redor, o impacto que isso causaria no povo da sua época, com o objetivo de se tornar rei. Mas por dentro, o seu caráter era horroroso, era péssimo, ele era de mau caráter. A segunda característica de um manipulador é que ele fala mal de outros ao invés de abençoá-los. O texto diz o seguinte no versículo 2 e 3: sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. O objetivo de Absalão aqui era desconstruir a imagem que Davi tinha diante do seu povo, a imagem de um rei justo, um rei temente a Deus e que ouvia cada um do seu povo e julgava com justiça. Absalão tinha que desconstruir essa imagem de Davi como sendo o bom rei de Israel, para que ele pudesse ocupar o trono de forma forçada, de forma fraudulenta. Absalão não iria medir esforços, ele ia para a porta da cidade. Ao ouvir essas pessoas, ele jogava lama na imagem de Davi, ele jogava descrédito na imagem de Davi, porque ele queria construir a sua própria imagem. Quantas pessoas não fazem isso, Elas desejam tomar o lugar de alguém, ou quando elas percebem que alguém está recebendo mais elogio do que ela, então ela começa a desconstruir a imagem daquela pessoa quem recebeu o elogio. Ela começa a falar mal, ela começa a ridicularizar, porque o objetivo é que ela esteja no foco. Se alguém ameaça se colocar
no foco e não ela então vai fazer de tudo para derrubar aquela pessoa. Entenda, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós somos assim, nós gostamos de ser o centro da atenção mesmo quando não queremos estar na frente. Porque tem pessoas que elas não querem estar à frente de alguma coisa, mas elas querem ser a mais importante do que qualquer outra pessoa num determinado contexto social. Seja na escola, na família, na igreja, no trabalho, pessoas que querem sempre ser o dono da razão, né? Ser sempre o manipulador. As coisas têm que girar tudo em função dele, mesmo que ele não esteja à frente. Absalão, ele queria o trono. E para isso, se fosse necessário desconstruir a imagem do próprio pai e fazer com que o pai caísse a sua popularidade, ele iria fazer isso. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, diz que a gente deve tomar muito cuidado com a nossa língua, com o que nós falamos a respeito das pessoas. Porque uma língua, ela pode destruir uma pessoa, pode destruir uma família, uma cidade, um país inteiro, se não for controlada. A gente tem que tomar cuidado, porque a língua, ela sempre solta aquilo que pode machucar e ferir quando nós somos manipuladores. Cuidado com a manipulação, ela nos faz mal e destrói vidas e relacionamentos. Uma terceira característica de um manipulador é que ele vive se gabando de suas habilidades com segundas intenções. O texto no versículo 4 diz assim: e Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhes faria justiça. Não bastava apenas dizer que o rei não iria receber a pessoa ou que não tinha nomeado ninguém para receber a pessoa. Mas agora Absalão começa a se colocar como sendo a solução para aquele problema. E ele diz assim: quem me dera eu ser juiz dessa terra? Quem me dera eu ser o rei? Porque aí você poderia me procurar e eu te garanto que eu atenderia a sua causa. Vai sendo muito político em época de campanha, né? Quando aí sim começa a ir às ruas, ouvir o povo e fala assim: olha, quem me dera se eu fosse o vereador desse bairro, se eu fosse o prefeito dessa cidade, governador desse estado, presidente desse país, e você me procurasse, eu resolveria o seu problema. Mas não é só nessa área política, não. A gente faz isso dentro de casa, né? Ah, você está vendo? Você foi procurar fulano, ele não pode. Se você tivesse me procurado, eu resolveria o seu problema. Isso é a manipulação. O manipulador, ele quer sempre chamar a atenção para si e desmerecer os outros que têm autoridade sobre a vida das pessoas. Assim é o manipulador. A quarta característica de um manipulador é que ele finge amar para ser aceito. Versículos 5 e 6 diz o seguinte: e sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Assim ele foi conquistando a lealdade. Há uma falsa humildade aqui. Absalão se põe na porta da cidade e quando as pessoas vinham cumprimentar e se curvar em sinal de respeito por ser ele príncipe em Israel, ele imediatamente se apresentava, levantava a pessoa e dizia: não, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa como você, e abraçava a pessoa e a beijava, demonstrava carinho muito grande para com aquela pessoa, mas não é porque ele amava aquela pessoa, não. Ele estava manipulando, ele usava esse falso amor para conquistar o coração das pessoas e assim, através disso, conquistar o trono do seu pai. Ele fingia amar as pessoas, porque o manipulador, ele não ama ninguém mais do que a si mesmo. Ele ama mais a si mesmo que qualquer outra pessoa. E se for para fingir que ama outros, para apenas atrair atenção e ser bem visto pelos outros, eles vão fazer isso. Cuidado com essa atitude também de um manipulador, para que você não se encaixe nesse perfil. A Bíblia diz o seguinte lá em Romanos 16, que nós devemos nos afastar de pessoas manipuladoras. Diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e causam obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites.
mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Dentro da igreja, Paulo está dizendo aqui que na igreja de Roma existiam pessoas que eles bajulavam. O que é a bajulação? É o elogio falso. Eles elogiavam, eles abraçavam, eles beijavam, mas com o objetivo de enganar as pessoas, enganar o coração das pessoas, passar a ideia de que eles sim estavam capacitados a ser e a fazer o que eles sempre desejavam, estar à frente, conduzindo todas as coisas. Quando, na verdade, estavam apenas fingindo. Quando uma pessoa finge que ama só para conseguir coisas, ela está manipulando. E isso é pecado diante de Deus. A quinta característica de um manipulador é que ele mente para se beneficiar. O versículo 7 e o versículo 10 diz assim: Absalão disse: deixa-me ir a Hebrom para cumprir um voto. Absalão enviou mensageiros dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei. Aqui são dois momentos. O primeiro é quando Absalão se apresenta diante do rei Davi, dizendo que ele quer ir a uma cidade distante para prestar culto a Deus, porque ele havia feito voto ao Senhor. Na verdade, ele está mentindo, porque esse não era o objetivo. Na verdade, esse não era toda a verdade. Isso é o que nós chamamos aqui de meia-verdade. E segundo a Bíblia, meia-verdade é uma mentira inteira, né? Então, assim, ele fala uma meia-verdade, ou seja, eu estou querendo ir lá prestar culto, mas isso era desculpa que ele estava arrumando para que o pai permitisse que ele saísse da cidade e fosse a Hebrom prestar culto a Deus. Segundo ele, havia feito um voto a Deus, e era desculpa porque lá, junto com uma escolta armada enviada pelo rei para proteger Absalão, lá ele poderia se autoproclamar rei e assim se tornar rei de Israel e assumir o trono do seu pai. Ele estava armando para Davi. Só que Davi não percebeu isso quando Absalão chegou e pediu ao pai para ir até Hebrom prestar um culto a Deus, e ele pediu que o rei mandasse vários soldados com ele para protegê-lo. O rei prontamente liberou para que Absalão pudesse ir e os soldados que pudessem acompanhar. Mas nesse espaço de tempo, Absalão manda alguns mensageiros convidando cerca de 200 outras pessoas para ir com ele nessa viagem, e essas pessoas foram também enganadas por Absalão, porque ele havia combinado com o seu exército particular, os seus soldados particulares, de que quando chegassem lá em Hebrom, que eles começassem a gritar, a dizer que Absalão era rei. E aí, na cabeça de Absalão, quando os soldados começassem a gritar, a falar isso, e os demais homens, as demais pessoas também gritariam e começariam a dizer que Absalão era rei, e dessa forma ele iria ganhar força e assumir o trono em Israel. Isso era mentira dele. Ele diz: eu quero ir prestar culto a Deus, quando o objetivo principal dele não era prestar culto a Deus. Ah, pai, eu vou no cinema. Tá. Aí eu estou indo com as minhas amigas no cinema. A gente só vai no cinema. É uma meia-verdade. Está indo no cinema. Mas se eu vou no cinema e vou depois disso, ou paralelamente isso, fazer uma outra coisa que é errada, eu estou manipulando. E isso em todos os aspectos. Estou dando um exemplo aqui de um filho que diz que vai no cinema, quando na verdade ele vai ao cinema, mas ele vai também fazer outras coisas erradas. Absalão está fazendo a mesma coisa. E a gente pode acabar cometendo esse mesmo erro dentro da nossa casa. Cuidado, a palavra de Deus em João 8,44, Jesus adverte muitas pessoas nesse texto dizendo assim: olha, vocês mentem porque vocês são filhos do diabo. Quem mente, o pai dele não é Deus, o pai dele é o próprio diabo. Já pensou na seriedade disso? Mentir para fazer algo que você quer escondido, para alcançar algo que você quer de forma fraudulenta, errada? Toma cuidado com isso, porque você pode estar se identificando como filho do diabo. Para o manipulador, a verdade ela é relativa, depende. Se eu for me beneficiar, então eu posso contar mentira. Se eu for tirar algum proveito de alguma situação, então eu posso faltar com a verdade, ou não contar toda a verdade. O manipulador,
Ele usa da mentira para enganar as pessoas, para alcançar os seus objetivos. Sabe, querido, eu quero encerrar essa mensagem, mas eu quero desafiar o seu coração. Ao olhar para Absalão e perceber que ele é alguém que fala mal do próprio pai com o objetivo de alcançar o trono que pertencia ao seu pai, de forma errada ele queria alcançar isso. Quando você olha para Absalão e vê que ele vive se gabando, falando bem de si mesmo, para desmerecer o próprio pai, porque ele quer mostrar que ele está mais qualificado para assumir aquela posição. Absalão, quando ele finge amar as pessoas apenas para que as pessoas fossem enganadas por ele e o aceitassem como rei, quando ele faz de tudo para se beneficiar, mesmo contando mentiras grotescas a respeito do propósito que ele queria para ir em Hebron. Quando você olha para Absalão fazendo tudo isso, a gente tem que tirar lições daqui para a vida da gente. Nós não devemos ser pessoas assim, manipuladoras, pessoas que se preocupam mais com a imagem do que com o seu caráter. Nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser pessoas que falam mal dos outros porque a gente quer chamar atenção para a gente. Não devemos fazer isso. Não devemos ficar nos gabando, falando apenas das nossas qualidades porque a gente quer se mostrar melhor do que os outros. Nós não devemos fingir amar, devemos amar de verdade, sem um segundo interesse. Nós não devemos mentir em hipótese nenhuma, muito menos para se beneficiar. Nós devemos olhar para Jesus, imitar Jesus e fazer como Jesus fez. Jesus foi totalmente diferente. Ele se preocupava com o caráter dele. Era um homem que tinha autoridade. A Bíblia diz isso, que era diferente dos líderes da sua época. Jesus falava como quem tem autoridade. Ele não fingia, ele era alguém de caráter aprovado. Ele não falava mal das pessoas. Aquela mulher que foi pega em adultério, quando apresentada diante de Jesus, Jesus não joga pedra nela. Ele apenas diz, vai e não peques mais. Então observa que Jesus ele tinha palavra para abençoar, muito menos para condenar. Ele não condenava as pessoas, ele abençoava. Ele não vivia se gabando, ele não dizia que ele era o Todo-Poderoso, mas tudo que ele fazia, ele apontava para o Pai, ele dizia assim, eu só faço o que o Pai mandou. Ele sempre honrou o nome do Pai, diferente de Absalão. E ele não fica ali se gabando, dizendo ser mais poderoso. Ele não finge amar as pessoas para ser aceito, mas ele as ama com verdade. Ele ama tanto que ele morre na cruz por elas, né? Por elas e por nós. Então Jesus não é alguém que finge, mas que ama de verdade. Mentira jamais se encontrou na boca dele. Ele não mente para se beneficiar. Não, ele fala a verdade, ainda que ela doa. Observa que quando Jesus está sendo julgado, se ele mentisse que as acusações que estavam falando a respeito dele, se ele mentisse e dissesse, não, isso aí tudo é falsas acusações, eu não sou assim, eu sou diferente, mas você não vê Jesus fazendo isso. Quando Pilatos pergunta para ele, escuta, você é o rei dos judeus? E ele fala, eu sou. Jesus fala a verdade mesmo sabendo que vai ser penalizado. Ele tem um compromisso com a verdade. Então, querido, quero dar aqui para você 3 sugestões de prática para a sua vida. Avalie sinceramente se você tem manipulado pessoas com fins interesseiros e se arrependa. Olhe para si mesmo, pare de pensar nos outros, pense em você. Eu sou assim? Eu ando manipulando as pessoas com fins interesseiros? Se você identificar alguma coisa na sua vida que prova que você está manipulando a opinião das pessoas, manipulando as pessoas, se arrependa, para com isso, porque isso é errado diante de Deus. Uma segunda sugestão, faça tudo buscando a glória de Deus e não a sua própria glória. Não queira os holofotes. A tudo que você fizer, que possa apontar para o Senhor. E não seja você o destaque de nada, mas que o Senhor na sua vida. Sempre que alguém te elogiar, eu falo assim, agradeça a Deus por isso, né? Honre a Deus com tudo aquilo que você faz. E terceiro, se afaste de pessoas que manipulam. Ame-as à distância. É importante a gente tomar cuidado com quem a gente anda. Se você percebe alguém que está tentando manipular as pessoas, tentando manipular você mesmo, não precisa odiar essa pessoa, mas ame à distância. Não ande com ela.
porque você pode acabar imitando. Então tome cuidado, observa as pessoas com as quais você tem andado. Se são pessoas que não são comprometidas com o reino de Deus, com as verdades do Senhor, ame à distância. Tome cuidado para acabar não imitando o que elas fazem de errado. Agora eu quero orar pela sua vida. Curve a cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor e a tua misericórdia. Nos livre de sermos manipuladores. Não queremos imitar Absalão, nós queremos imitar o teu santo filho Jesus. Que possamos fazer tudo, ó Pai, para honrar e glorificar o teu santo nome. Se há em nós qualquer vestígio de manipulação, abra nossos olhos para que a gente possa fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que é errado. Para que possamos nos arrepender, nos voltarmos diante do Senhor com humildade. Pedimos isso no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém.
Que o Senhor esteja ao seu lado como grande amigo e companheiro de jornada. Que o Senhor esteja acima de você, te abençoando e te fortalecendo. Que o Senhor esteja abaixo de você, calçando seus pés e firmando seus passos. Que o Senhor esteja à sua frente como luz, iluminando o seu caminho. Que o Senhor esteja atrás de você, livrando de todo mal e te defendendo de pessoas desleais. Que o Senhor esteja dentro de você, dando-lhe fé, força, coragem, vontade de viver. Que o Senhor o envolva completamente no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém e amém. Querido, nós estamos aqui encerrando mais um culto. Desejo que Deus abençoe muito sua vida, a vida da sua família. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.